Iniciamos um novo calendário na nossa liturgia. O tempo do advento, o tempo da espera, o tempo da preparação para a vinda do Senhor. Nós vamos celebrar o Natal que marca a primeira vinda do Senhor. Mas esse tempo do advento, em dois momentos, ele é dividido. No primeiro momento, as 2 primeiras semanas, nós vamos ouvir o Evangelho falando da segunda vinda do Senhor. E os 2 últimos, mais próximos do Natal, nós vamos falar, meditar sobre a primeira vinda do Senhor. Então, como nós vamos nos preparar? Iniciamos hoje esse tempo do advento. Como nós vamos nos preparar para viver bem esse tempo? Um tempo marcado pela esperança, um tempo marcado pela vigilância, um tempo marcado pela penitência. É um tempo de reflexão. A nossa liturgia anual, ela nos oferece 2 oportunidades fortes, 2 tempos fortes que nos preparam para as grandes festas da igreja. É assim neste tempo do advento, nos preparando para o Natal, e da mesma forma no tempo da Quaresma, que nos prepara para a Páscoa. Então são tempos de preparação. E nós cristãos, nós não podemos viver esse tempo de qualquer maneira, de qualquer modo, como nós vivemos os outros dias. Não, a liturgia, ela precisa estar muito bem sintonizada com a nossa vida. Nós não podemos celebrar nossa fé somente aqui na igreja. E aquilo que nós celebramos aqui, não ter ligação, não ter sintonia conosco na nossa vida. Não, nós celebramos aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos. Por isso a liturgia da igreja precisa estar intimamente ligada com a nossa vida. Assim, esse tempo do advento deve ser um tempo de preparação, um tempo de espera, um tempo de vigilância em toda a nossa vida. Nas nossas celebrações, que marcam o espaço litúrgico mais sóbrio, a cor roxa que lembra a penitência, a coroa do advento que nos lembra dessa luz que vai ficando mais forte. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a luz dele nos ilumina e vai ficando mais forte, e nós vamos caminhando na luz, e precisa ser nesta dinâmica a nosso caminhar em direção ao Natal, em direção ao Senhor. A liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir hoje, nas suas leituras, nos mostra o modo como nós devemos nos preparar para viver bem esse tempo. A profecia do profeta Jeremias, que nós lemos na primeira leitura de hoje, Jeremias estava num contexto onde o povo exilado, o povo estava longe da pátria, seu país devastado, destruído, e agora o povo retorna para a sua casa, para a sua terra. E Jeremias vai falar para eles de quê? De reconstrução. Jeremias vai colocar esperança no coração do povo. Vamos reconstruir a nossa cidade, vamos reconstruir a nossa vida. O Senhor há de chegar, o Filho do Homem há de chegar. Então, Jeremias quer colocar esperança no coração daquele povo, para recomeçar a vida. Essa leitura, nos dias atuais, nós vamos ver o mundo, a situação que nós vivemos, num contexto ainda de pandemia, num contexto de violência, num contexto de muita divisão, situações caóticas, tristes, muito sofrimento. Se nós não olharmos para esta realidade com o olhar da fé, nós vamos ficar desanimados. Nós não vamos acreditar que dias novos virão, nós não vamos crer que isso vai passar, que nós vamos viver uma vida melhor, que as coisas hão de mudar. Então, o profeta quer colocar esperança. Então, como nós vamos viver o tempo do advento? Esperando pelo Senhor. Nós não podemos perder essa perspectiva nossa. O Senhor veio a primeira vez, Ele voltará uma segunda vez, mas Ele continua vindo ao nosso encontro, na sua igreja, na celebração eucarística, na sua palavra. Em cada irmão, o Senhor se faz presente. Mas é preciso alimentar no nosso coração o desejo pela espera do Senhor. Tem muita gente, inclusive cristão, católico, que vive como se o Senhor não fosse voltar mais. Acredito que nem acreditam muito, não alimentam essa esperança. Nós temos que alimentar a esperança pela volta do Senhor.
E este sentimento não pode ser de pavor, de medo e de insegurança, não. É de alegria. Se alguém que nós amamos muito e que nós queremos bem está para chegar, como que nós ficamos? O nosso coração se enche de esperança, se enche de alegria e de expectativa para a chegada daquele nosso amado, daquela nossa amada. É assim esse tempo do advento. Encheu o nosso coração de esperança, mas não uma esperança, não uma espera passiva, de braços cruzados, olhando o tempo passar. Não, é uma espera ativa. Enquanto esperamos, disse Jesus no Evangelho, ficai atentos e orai. Ficai atentos e orai. Precisamos ser vigilantes. Nós precisamos fazer aquilo que nós devemos fazer. Cumprir os mandamentos, viver a nossa vida em comunhão com o Senhor. Assim nós esperamos o Senhor chegar. E quando Ele chegar, Ele não nos pegue de surpresa, desatentos, cochilando, não aguardando a sua presença. É horrível, né? Quando você chega na casa de alguém de surpresa, a pessoa não está te esperando, ela não preparou nada para te receber. O Senhor quer nos encontrar esperando por Ele, com as nossas lamparinas acesas e não cochilando. E as leituras vão nos mostrar esse caminho. O apóstolo Paulo hoje, escrevendo à comunidade dos Tessalonicenses, ele exorta aquela comunidade a permanecer firmes, como o apóstolo passa fundando a comunidade. Depois ele manda cartas para exortar essa comunidade, para corrigir, para aconselhar, para elogiar. Então, vejamos o que o apóstolo Paulo diz a esta comunidade e diz a nós hoje, nos ajudando a nos preparar para o tempo do advento. Olha o que o apóstolo começa dizendo: irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Olha aí o apóstolo Paulo nos lembrando aquilo que é essencial na nossa fé. Quando Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia, ele disse para os discípulos o modo como eles seriam conhecidos, e nós também, como seus discípulos. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. E olha o que o apóstolo diz, que o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Então, como deve ser a nossa espera, como deve ser vivido esse tempo do advento? O amor mútuo aumente cada vez mais. Então, é um objetivo, é uma meta, precisamos nos esforçar para isso. Corrigir aquelas situações que dificultam os nossos relacionamentos, a nossa convivência fraterna. E o apóstolo continua: enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. O apóstolo vê que a comunidade está caminhando bem e vai dizer para eles: vocês já estão vivendo bem, porém não se acomodem, fazei progressos ainda maiores. Se você tem uma vida de oração, se você busca fazer a vontade de Deus, observar os mandamentos, viver em comunhão com o Senhor, o apóstolo vai te dizer: você está fazendo bem, mas fazei progressos ainda maiores. Ou seja, nós podemos melhorar sempre, nós podemos crescer sempre mais. Então não vamos ficar acomodados. Esse tempo do advento, tempo de preparação para o Natal, fazer progressos ainda maiores. E aí nós precisamos fazer os nossos objetivos. Com qual objetivo, ou quais os objetivos eu vou colocar para mim? Sejam penitências, orações, intensificação. Como eu vou me preparar para o Natal? O que eu vou agregar? O que eu vou buscar fazer para me preparar bem para este Natal? Então a liturgia está nos apontando, ela está nos orientando, ela está iluminando e nos ajudando com coisas concretas no nosso dia a dia. E o espírito que vai mover, que vai conduzir todo este tempo, deve ser o espírito do salmista de hoje. O salmo que nós meditamos hoje, o salmo responsorial, o salmo o salmo 24, não é isso?
É porque a letra está meio miúda aqui, sabe? Mas qual que é o espírito? Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. É com a alma em Deus que a gente se prepara bem para o Natal. É com o coração no Senhor, é sintonizados nele. Nós precisamos elevar a nossa alma ao Senhor, diariamente. Buscar sempre a iluminação divina para conduzir a nossa vida. A nossa vida não pode estar desconectada da nossa celebração, como eu disse no início. A nossa vida diária tem que ser um reflexo daquilo que nós fazemos aqui. Nós viemos aqui celebrar, nos encontrar com o Senhor e também com os irmãos, para viver diariamente esta comunhão no nosso dia a dia. Levar Deus para onde quer que nós formos. E o Evangelho, Jesus falando da sua segunda vinda, ele vai dizer dos sinais que antecedem esta vinda, e ele vai falar conosco: tomai cuidado, meus irmãos, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Olha o que Jesus está nos dizendo. Quando antes dele vir, vão acontecer sinais. E ele vai dizer: tomai cuidado para que o coração de vocês não fique insensíveis. Olha como é que o Senhor está nos exortando. Para que o nosso coração não fique insensível. Insensível. E o que pode deixar o nosso coração insensível? Jesus aqui citou 3 coisas. Mas nós nos conhecemos, sabemos da nossa fragilidade, sabemos aquilo que nos impede, aquilo que impede a comunhão com Deus. Então nós podemos acrescentar à lista essas coisas e tomar para nós. Aqui ele disse a embriaguez, ele disse a gula, as preocupações com a vida neste mundo, com as coisas desse mundo. Tudo isso pode nos roubar de estarmos unidos a Deus e tantas outras coisas. Então nós não podemos cochilar, temos que nos manter acordados, vigilantes e na oração, buscando a força em Deus para que nós possamos trilhar esse caminho de esperança, esse caminho de vigilância, esse caminho de preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja um tempo fecundo, que seja um tempo forte e favorável para a nossa conversão e para o nosso encontro com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.